E sobre isso a gente vai saber justamente agora como é que é o processo de produção dos games, né? O que os programadores pensam. Nós vamos agora até São Carlos falar com a nossa equipe lá, o Rafael Castro já está posicionado. Rafael, bom dia. Conta pra gente então como é que é esse processo de programação de um game. É alguma coisa, eu acredito, complexa, lógico, para quem não entende, né? Explica pra gente como é que é. Exatamente. Oi, Hebe, bom dia a todos. O processo de produção de jogos eletrônicos exige muita criatividade e habilidade. Nós estamos numa empresa de tecnologia aqui em São Carlos que nos últimos 13 anos já criou mais de 60 tipos de jogos. Mas como eles são feitos? Tudo começa com uma reunião entre os funcionários, onde cada um dá uma ideia, dá uma sugestão. Depois vem uma outra fase. O Paulo é programador, vai mostrar pra gente. Paulo, não adianta ter só uma boa ideia, né? Com certeza não, a gente tem que validar essa ideia, né? Primeiramente a gente pega todas as ideias, tenta filtrar um requisito mínimo e depois a gente passa aqui para o computador para depois começar a criar todos os requisitos, né, visualmente, né? Que são os protótipos. Isso, são chamados protótipos, que é eles que vão dar aí, de fato, a cara inicial do nosso game. Por exemplo, esse game aqui está em que fase? Esse game aqui, ele está na fase de protótipo porque a gente queria validar algumas coisas, como movimentação, cenário, entre outras coisas do tipo, mas ainda não está bem longe de ser finalizado, porque esse game aqui ainda tem outras características que ainda não foram implementadas. E qual é o perfil de quem trabalha com a criação, a produção de jogos eletrônicos? Quais são os requisitos? Basicamente, o cara tem que saber gostar de tecnologia, né, e ser uma pessoa muito criativa, né, gostar de ter criatividade, coisas do tipo. Tá certo. E olha, Hebe, uma curiosidade que aqui na empresa existem funcionários que são físicos, engenheiros, mas tem também aqueles que são jornalistas e até psicólogos. É o caso do Gustavo. Gustavo, bom dia. Explica pra gente, de que forma você usa a psicologia para ajudar aqui no processo de criação do game? Bom, todo jogo ele é para um jogador. Então a gente precisa pensar quem é esse jogador, quantos anos ele tem. É diferente um jogo para uma criança para um jogo de um adulto. Além do teste que é feito com o usuário para ver se o jogo ficou divertido, se está gostando. Então é aí que entra os conhecimentos de psicologia, da gente conhecer quem é o nosso jogador e fazer as coisas para ele. Tá certo. Em média, um jogo eletrônico leva de 3 a 6 meses para ficar pronto. E uma fase importante é essa daqui, a fase de testes, realizada junto com o público. São pessoas da comunidade convidadas para testar, experimentar as novidades do mercado. Crianças, adultos, até mesmo idosos vêm aqui de vez em quando para testar. Depois que acontece essa aprovação, aí sim o produto está pronto para ser lançado no mercado. Daqui a pouquinho eu volto, Hebe, para falar sobre os jogos educativos e aqueles 100% de entretenimento. Joia, Rafael, obrigada pela participação. Daqui a pouco a gente volta. Mas olha, já que a gente está falando de educação, vamos voltar lá a São Carlos, porque o Rafael Castro vai mostrar para a gente agora, né, Rafael, essa questão da produção dos jogos educativos, porque isso já está comprovado, né, que você usando a tecnologia dentro de sala de aula, você ajuda muito no aprendizado, um aprendizado mais lúdico. Então conta para a gente como é que é o processo de produção aí. Hebe, uma tendência no mercado é a aposta na produção de jogos educativos. O objetivo é unir educação e diversão. E isso é possível. Quer ver só? Olha só, esse jogo aqui, ele é uma aula de história da arte. O jogador conhece um pouquinho sobre grandes artistas nacionais e internacionais. A pessoa identifica a obra e o autor. Mas depois disso vem a interatividade. Por quê? É só apertar aqui um OK e o próprio jogador pode virar um artista. Olha que bacana. A Mona Lisa aqui do Leonardo da Vinci pode ganhar novos contornos nas mãos desse artista, desse jogador. Até que estou me saindo bem aqui, né? Mas é bacana porque o jogador acaba aprendendo sobre arte e também participa desse processo. A Maíra é produtora aqui da equipe. Maíra, quais os cuidados que vocês têm na hora de criar um jogo educativo como esse aqui? Na empresa é essencial que o jogo seja divertido. Aliado a isso, a gente conta sempre com o auxílio de especialistas que vão nos ajudar na inserção do conteúdo didático do jogo. Tá certo. E tem aqui um exemplo, e esse aqui é um jogo 100% entretenimento. Aqui a ideia é bem simples, existem as bolinhas, o jogador tem que ser rápido aqui e acertar, vai fazendo pontos. Opa! Mas até mesmo um jogo como esse daqui, 100% entretenimento, pode virar um game educativo. De que forma, Maíra? Por exemplo, aqueles bichinhos poderiam ser elementos químicos e somados formariam moléculas no ensino de química nas escolas. Certo, realmente é uma ferramenta importante na educação de jovens, crianças, enfim. Tem aqui na salinha ao lado um exemplo bacana de um game que tenta mostrar um pouquinho a importância de respeitar o trânsito. É um jogo bem interativo mesmo, né? Explica pra gente como é que funciona. Esse jogo aqui, ele utiliza
brinquedos, elementos físicos para ensinar regras básicas de educação de trânsito. Então, a mesa aqui é uma tecnologia desenvolvida aqui na IMAX Games, que a gente tem o carrinho, que a criança vai brincando, ele utiliza a tecnologia e o brinquedo. Então, eu passei no sinal vermelho, ele deu um alerta. Ó. Tem o sinal aqui, né? Isso. Tem o sinal de pare aqui, ó, passei no pare, ele deu um alerta, ó, não era para passar. Né? Então, a criança vai brincando, né, e com o próprio brinquedo, ela vai aprendendo, enquanto experimenta e vai fuçando, aprende a respeitar a sinalização, respeitar semáforo, regras básicas de trânsito, né? Quanto tempo demorou para esse game aqui ser criado aqui na empresa? Esse aqui foi rapidinho, ele é um protótipo, ainda não está pronto, então acho que deu uma semana para a gente fazer esse aqui, foi rapidinho. E não só as crianças podem participar também, né? Esse aqui é uma tecnologia, o jogo a gente costuma associar com a criança, mas o jogo é um negócio que ele atinge todas as idades. E hoje em dia a gente tem muito jogador de todas as idades. Tá certo. Obrigado, Hebe. Aqui então está um exemplo de que é possível sim unir diversão, informação e educação, né? E é muito gostoso, né, Rafael? É super divertido, é bom a gente aprender. Quem dera na minha época tivesse esse tipo de coisa para a gente aprender, né? Então a criançada tem que aproveitar, porque tá com a faca e o queijo na mão.